então dar início às jornadas. Começamos com o primeiro painel, que é dedicado ao território. Vai ter a participação de José Castro e Amílcar Teixeira, ambos do IPB, e vai ser moderado por António Sá, que é formado em Gestão e Técnica Hoteleira, mas enverdou por um percurso profissional como fotógrafo e jornalista independente ao longo dos últimos 30 anos. Em 2010, fixou-se com a família no Nordeste Transmontano e em 2019 deu início ao projeto Bétula, dedicado ao alojamento turístico e à orientação de visitas no Parque Natural de Montezinho e na Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica. Podem subir ao palco os três, por favor. Não sei se o José Castro já está. Bom dia a todos. Tenho o prazer de estar aqui com José Castro, Amílcar Teixeira, que já conheço de alguns anos esta parte. Começaria por fazer uma apresentação, porque é importante estas apresentações iniciais, até para contextualizar o percurso das pessoas que vão intervir. E começava pelo José Castro, que é docente na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança e investigador nas áreas de Gestão e Recursos Naturais, Pastorícia e Conservação da Biodiversidade. Tem coordenado e participado em vários projetos de investigação aplicada, centrados na adaptação dos sistemas tradicionais de uso dos solos às alterações climáticas, com especial atenção a territórios de montanha e baldios. É também membro da direção do Secretariado dos Baldios da Terra de Montezinho e Alto Douro, onde trabalha na promoção da gestão comunitária sustentável, Ao longo do seu percurso, tem procurado aproximar o conhecimento científico das práticas locais e apoiar a valorização dos recursos naturais pelas comunidades. Amílcar Teixeira, que também muitos de vocês já conhecem, é licenciado em Engenharia Florestal pela UTAD, mestre em Ecologia pela Universidade de Coimbra e doutorado em Ciências Biológicas pela UTAD. É atualmente professor coordenador na Escola Superior Agrária do IPB e investigador do CIMO, Centro de Investigação da Montanha, e também do LASUSTEC, creio que é assim que se diz, Laboratório Associado para a Sustentabilidade e Tecnologia das Regiões de Montanha. Participou em diversos projetos científicos, nacionais e internacionais. É também autor e coautor de 90 publicações científicas em revistas internacionais. E tem uma forte envolvência na transferência de conhecimento para a comunidade através da participação em mais de 90 prestações de serviço, organização e participação em congressos de eventos técnico-científicas e orientou 40 teses de mestrado e 3 teses de doutoramento. É docente responsável de unidades curriculares no âmbito dos recursos aquáticos de cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas e mestrados da Escola Superior Agrária de Bragança. E, como muitos de vocês já sabem, as áreas preferenciais de investigação do Amílcar Teixeira são a ecologia e conservação de ecossistemas aquáticos, gestão de populações piscícolas, bioecologia de bivalves de água doce e biomonitorização e estudos de impacto ambiental. Muito bem, feitas as apresentações, eu creio que o Amílcar Teixeira queria começar por uma breve apresentação, depois farei algumas perguntas e também haverá espaço para a intervenção do público, com algumas perguntas, se quiserem. Se calhar, se não se importar, eu levanto. A situação de ser professor que nós gostamos mais de expor de pé. Tá. Começaria então por agradecer o honroso convite que me foi feito pela organização do evento. É com todo o prazer que estamos aqui, eu e o meu colega. Eu diria mais que é uma obrigação, como investigadores, portanto, instalados no território, de poder partilhar convosco algum deste conhecimento. Bom, o dia de hoje é para debate. De qualquer forma, não resistimos a pintar o pano de fundo com algumas imagens daquilo que são os valores, daquilo que são algumas pressões que já aconteceram sobre o território, para servir, tanto de base
para aquilo que vai ser a nossa discussão. E assim sendo, portanto, esta é uma área privilegiada, se calhar também um bocadinho beneficiada do despovoamento, para termos todo o valor em termos de conservação que temos aqui, todas as figuras que abrangem, inclusive aos territórios espanhóis. Eu salvo das pessoas que vêm, não temos neste momento, somos cidadãos da Europa e seguramente de Espanha, temos inclusive um património genético idêntico, portanto, andamos muito tempo de costas voltadas e hoje temos cada vez mais que gerir a nossa jangada de pedra convenientemente, não é? Ok, portanto, este é o panorama que temos, portanto, temos uma série de valores extremamente importantes, deixem-me passar para este lado para ter uma melhor capacidade de visualização, e de facto, como já tinha dito aqui o nosso vereador, o G. Martins, portanto, os serviços de ecossistema são imensos, portanto, associados a estes valores naturais. De facto, houve alturas, por exemplo, em termos da água, e eu venho-vos falar um bocadinho mais relacionado, portanto, a minha experiência de investigação na água, mas de facto, já no passado, alguns municípios quiseram que a fatura da água nos territórios do interior fosse inferior. Porquê? Porque somos áreas de produção de água, não é? Portanto, isto são valores, nós vimos agora com o apagão, o que é se não tivermos o interruptor a funcionar, o que é se a nossa torneira não libertar água, e portanto toda esta água de muita qualidade é produzida nestes territórios exatamente porque os soubemos preservar dentro de certas figuras, áreas classificadas, mas também daquilo que foi o passado dos nossos tetaravós, não é? Que souberam interagir, de certa forma, portanto, em harmonia com este território. Portanto, aqui temos imensos serviços associados e naquilo que toca aos rios são, pura e simplesmente, qualquer coisa de divino. Portanto, áreas extremamente sensíveis em termos de território que importa preservar para, enfim, preservar todos aqueles valores naturais, espécies, habitats, ecossistemas que são únicos e que podem diferenciar positivamente o território. Estávamos aqui a falar de que o grande desafio no futuro é conseguirmos, na cogestão destas áreas, e não só nas áreas protegidas, nas áreas classificadas, mas noutras, podermos mostrar que há, de facto, um futuro para a conservação e o desenvolvimento económico poderem trabalhar de mãos juntas, de mãos dadas. Falta ainda, portanto, dar os passos significativos nesse aspecto. Mas mais rápido, portanto, são então áreas com muitos valores naturais, imensas espécies que estão listadas como criticamente em perigo e que importa preservar, que as temos aqui escondidas no território. E, portanto, estes são então os tais desafios que temos para uma nova abordagem à cogestão destas áreas, para podermos então compatibilizar, obviamente com um espírito crítico, com muito debate, com tudo isto que estamos aqui também a fazer, no sentido de não cometer erros à luz do muito que vamos conhecendo. Portanto, há uma estratégia europeia de biodiversidade e conservação da natureza, que implica, portanto, um aumento, inclusive, das áreas protegidas, que implica, no caso dos rios, transformar os rios em 25 mil, aumentar a área, portanto, para, enfim, 25 mil quilómetros de rio sem ser perturbados, digamos assim, regularizados. Portanto, melhorar o estado de conservação natural, promover o reconhecimento, fomentar a apropriação de valores naturais, tudo isto fazem parte das estratégias nacionais. E, quando nós vamos para... Já fiz para aqui, para o ponteiro. Quando vamos para aquilo que são a estratégia da União Europeia às adaptações climáticas, a saúde das águas interiores é, de facto, um aspecto-chave a ser considerado e para a qual temos desafios societais que passam, então, para o bem-estar humano, mas essa conservação da biodiversidade. Portanto, aqui encontramos um ótimo modelo para podermos pôr em prática toda esta situação. Obviamente que, perante estes cenários que temos atuais, de Plano Nacional de Energia e Clima, verificamos que existem linhas, e é isso que nos traz hoje aqui, promover e aproveitar o potencial nacional em recursos minerais e uma série de ações que visam, então, para lá daquilo que é a estratégia, tanto de evoluirmos para uma neutralidade carbónica, portanto, podermos aproveitar alguns destes recursos minerais para que nos ajudem nessa transição energética. Obviamente temos aqui uma série de minerais críticos que têm associados a eles muitas soluções
que aceleram a degradação ambiental, aumentam, portanto, o efeito das emissões dos gases de estufa e geram impactos sociais e ecológicos importantes. Portanto, este é o panorama, portanto, em termos daquilo que é o mapa de minério, não vamos perder aqui muito tempo, temos concessões aqui bem próximas também, e temos agora, de facto, o lítio, portanto, com a necessidade de evoluirmos também neste âmbito, também aqui uma pressão muito grande sobre os territórios, nomeadamente na televisão aparecem muitas situações com o Barroso, mas também aqui já foi falado para rever, tanto a exploração dos minerais, tanto no Valongo 2, e normalmente tem, em termos do ICNF, tiveram mesmo um parecer desfavorável, portanto há aqui muitos valores que estão em causa, portanto, e que importa é quantificar ao evoluirmos perante esta contínua vulnerabilidade, portanto, esta contínua pressão sobre o território para tentarmos, quando obviamente se nós tivéssemos um ordenamento do território bem assente, bem maturo, poderíamos provavelmente não estarmos a sofrer constantes pressões sobre estas situações. Bom, falando-vos um bocadinho destes ecossistemas aquáticos, foi o que me trouxe aqui, obviamente que então, associado à exploração mineira, portanto, à mineração, temos aqui problemas em termos de poluição da água, que, enfim, eles atuam sinergicamente com mais um conjunto de pressões que estão a levar ao declínio e à extinção de muitas espécies, de muitos valores naturais. E, portanto, há vários estudos, estão-se aqui portanto, que faz uma revisão destes impactos e contaminação de solos, poluição da água, concentrações de metais pesados, o que são fenómenos de bioacumulação, bioamplificação, tudo isto traz, então, problemas gravíssimos e, acima de tudo, a perda da biodiversidade que conseguimos manter até aqui, nesta altura. E só agora passarmos aqui um aspecto que está a acontecer no Parque Natural de Montezinho, que já aconteceu a partir de 2009. Reparem, o colapso das minas, portanto, já estavam abandonadas desde 93, segundo creio. Portanto, todas estas escombreiras foram parar dentro do rio e estamos para tentar resolver este problema desde 2009, vamos em 2015 e ainda está longe de termos resolvido a situação, quando já houve financiamento, inclusive para trabalhar este passivo ambiental. Portanto, aqui estão algumas das imagens daquilo que são os impactos na água, muito rapidamente, pH de 4, portanto, elevados valores de cobre, cobalto, portanto, alumínio, e vejam o que é que acontece nos nossos territórios, que somos boa gente. Nós, os transmontanos, não somos tão reativos quanto outras pessoas. Eu também sou transmontano e, portanto, isso penaliza-nos porque muitas vezes assumimos resignadamente esta situação, quando de facto temos que, perante as pressões, e não sou contra, portanto, aquilo que tem que ser tanto o tal desenvolvimento económico, mas quando acontece algum tipo de acidente, devemos rapidamente. António, já estou a aumentar o tempo, muito rapidamente. Portanto, vem aqui a entrada no Rio Sabor, portanto, a quantidade, isto foi em 2010, continuamos a ter pressões importantes, os resultados que nos mostram aqui valores de condutividade imensos, os pHs a diminuir, valores, portanto, então, como vos disse, dos cobaltos, cobres, alumínio, ainda hoje tem 200 vezes a concentração do que devia ter, a água que passa aí na Ribeira do Portelo que vai parar ao Rio Sabor. Portanto, arsénio no sedimento, tudo isto são, então, problemas que provocam uma redução muito grande da biodiversidade, que vocês veem aqui amarelo e vermelho, segundo aquilo que são as métricas, portanto, da avaliação dos ecossistemas por parte da Agência Portuguesa de Ambiente. Temos, então, situações medíocres, más, portanto, associadas, portanto, à qualidade dos invertebrados, dos peixes, e testes toxicológicos demonstraram, de facto, são extremamente penalizadores para a fauna e, portanto, podemos associá-las, então, a fenómenos que não são completamente estudados de bioacumulação e posterior bioamplificação na cadeia alimentar, com impacto no homem, que é um dos potenciais consumidores destes recursos. Portanto, isto significa que, à luz dos conhecimentos que vamos tendo, eu que faço parte de uma equipa mais ampla de colegas que têm trabalhado muito esta área do Parque Natural de Montezinho, peço desculpa, vemos então que esta ampliação, temos aqui o rio Rabassal e Tuela, acúmulo de rios que poderiam potencialmente ser aumentada esta área para continuar a preservar estes ambientes. E, quase para acabar, portanto, atrevi-me a trazer
um artigo de opinião do então Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, que dizia na altura que temos de mudar de vida e falava então que os serviços que são prestados pelos ecossistemas terão de ser remunerados como forma de garantir a sua disponibilidade e qualidade. Estes serviços com o tempo farão parte da formação de preços dos produtos que dispomos, é o justo pagamento pela valorização do capital natural que nos sustenta enquanto espécie. Portanto, isto foi falado em 2020 e continua super atual para a discussão que fazemos agora. Portanto, há todo um conjunto de medidas que importa estarmos bem presentes no território, seja a academia, sejam os comuns dos mortais que resistem a sobreviver nestes territórios, que são territórios, como disse, tanto são ótimas oportunidades. Em cenários de pandemia, podem ser para certas pessoas que trabalham num computador áreas fabulosas para viver. Portanto, há aqui montes de oportunidades que temos que potenciar neste momento, mas, obviamente, ter um olhar muito crítico e recorrer a todas as ferramentas que já conhecemos, que já dominamos, para ajudarmos estes territórios a serem diferentes. Terminava com, portanto, nós aqui neste ano, portanto, no Laboratório Associado de Sustentabilidade e Tecnologia para as Regiões de Montanha, para vos falar que já aconteceram 2 seminários relacionados com a água, onde é que todas as partes interessadas, um deles foi aqui em Vinhais, teoricamente devem participar para falar da água e daquilo que vai ser o futuro. É certo e sabido que não vamos ter a mesma água, ou pelo menos a forma como sempre a tivemos. Isto significa que há que saber discutir no território, à semelhança deste evento, saber discutir. Então, este ano falamos da água, para o ano vai ser da alimentação, no terceiro ano de solos, mas temos que ir atualizando toda esta informação e encontrando os melhores modelos, democraticamente e educadamente, para encontrarmos então a melhor sustentabilidade para estes territórios. Convido-vos para quarta-feira Miranda do Douro, que vai ser, portanto, discutir a gestão de bacias e socioeconomia com os colegas de Espanha, e depois será a agricultura e alimentação em Mirandela. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vamos passar da água para a terra, não é? Aliás, não foi combinado, mas o Amilcar veio mais do azul, eu mais do castanho, precisamente para fazermos essa transição. Quero agradecer à organização o convite, mas sobretudo felicitá-la pela arquitetura do evento, que está muito bem preparado relativamente a começar a falar do território, depois falar das agressões e depois falar das resistências. Eu acho que foi um modelo que é bastante interessante e, portanto, os meus desejos é que, de facto, que vão até ao fim e que consigam ter as melhores conclusões possíveis. A organização falou-me em 10 minutos, 10 minutos dá para deixar a mensagem, um pouco mais, não é? E, portanto, os meus parcos 7 slides, e um deles é este, portanto não diz nada, é precisamente para deixar essa mensagem e mais nada, e contribuir desta maneira. O António já disse quem é que eu sou, para aqueles que não conhecem, o Secretariado dos Baldios de que eu sou diretor é de Trás-os-Montes e Alto Douro, não é Terras do Montezinho e Alto Douro, acho que todos perceberam, e é realmente uma participação que eu tenho muito gosto em fazer, porque é daquelas participações que ligam a academia à terra, não é? E esta terra tão apaixonada, que me apaixonou, portanto já vai quase para 40 anos, e que tem sido a fonte precisamente das matérias que eu leciono realmente lá no IPB, não é? Paisagem de Trás-os-Montes é uma enciclopédia aberta, sobretudo para a ecologia da paisagem, pode parecer assim um nome muito, muito poético, mas é uma disciplina científica que realmente se concretiza precisamente no estudo da relação que existe entre os diversos ecossistemas que constituem um território, ou seja, uma paisagem, e portanto, é exatamente o estudo dessas matérias que me tem aproximado à riqueza e ao valor que realmente tem esta paisagem e, sobretudo, à sua
por um lado, robustez, porque realmente tem conseguido ter uma resiliência incrível à transformação dos tempos ao longo da sua história, não é? Mas ao mesmo tempo muito frágil, porque é dependente precisamente de relações muito específicas entre os diversos ecossistemas que fazem com que ela funcione e funcione bem, não é? E, portanto, quando nós mexemos nesse corpo, não é? Nesse organismo que é a paisagem, nós podemos estar a mexer num determinado órgão, como se fosse um corpo, não é? E vamos afetar todos os outros, não é? E, portanto, é isso que a gente estuda na ecologia da paisagem, e uma das maiores fragilidades é precisamente que esta paisagem depende precisamente das inter-relações que existem entre todos os seus ecossistemas, os mais aquáticos, os mais remotos, os mais selvagens, os mais agricultados, e muitas vezes quem realmente é responsável por nós e pelas políticas públicas tem pouca noção disso. Mas avançando, o meu tema de facto é mais a pastorícia. Ultimamente tenho aprofundado, quer dizer, nos últimos anos, este processo, porque de facto é um processo que interliga aqui o tipo de pastorícia que nós temos, interliga os diversos ecossistemas que temos na nossa paisagem, e portanto é desde logo aquele que é mais afetado quando nós mexemos num qualquer desses componentes da paisagem. Nesta imagem aqui, portanto, temos o que está na base precisamente da nossa paisagem ainda aqui em Trás-os-Montes, o velho modelo romano do Hortus, do Áger, dos cereais, dos saltos, portanto da paisagem seminatural que é explorada, e guardando também a silva, portanto, nas zonas mais remotas, que tem precisamente a ver com a história da humanidade, desde o caçador-recoletor até quando começamos a especializar a nossa utilização do território, e que vai decaindo precisamente para aquelas especializações mais intensivas do território, que são essas especializações mais intensivas em que este território tem realmente resistido, não é? Tem sido muito resiliente. Sabemos porquê, porque não é um território fácil, não é? De ser apropriado. Aliás, a grande quantidade de território comunitário, e eu aqui ressalvo que a entidade comunitária não se esgota propriamente na propriedade, ou seja, que se consubstancia nos baldios. Há ainda muitas operações, muitos processos ecológicos, muita produtividade que é feita precisamente por causa dessa utilização comunitária do território, mesmo que ele seja privado. Ao longo dos tempos temos resistido, e daí realmente termos esses territórios que são comunitários, que ainda não foram apropriados, mas muitos outros processos. Tenho falado muito e tenho lutado muito para realmente se reconhecer o valor do chamado compasco, não é? Das superfícies forrageiras que, não sendo propriedade do pastor, são realmente utilizadas, e da importância que existe precisamente para elas serem utilizadas. A nossa terra fria, então, tem essas características. Desde logo, somos remotos, estamos realmente afastados dos grandes centros por razões históricas, e temos também razões históricas para ter este minifúndio, estas parcelas que realmente definem a organização fundiária do nosso território, e que muitas vezes é vista como um empecilho às políticas de desenvolvimento, mas eu queria aqui deixar que provavelmente é este minifúndio que tem aportado bastante resiliência em termos de escaparmos àqueles modelos mais intensivos e mais extrativistas que temos mesmo no setor primário da nossa agricultura. Aqui temos uma representação. A minha ideia não foi trazer realmente coisas muito analíticas como faço para as aulas, mas temos aqui a representação das pequenas parcelas de um pedaço de território. Temos aqui as parcelas coloridas, que são aquelas parcelas que são pastoreadas pelos diversos rebanhos que percorrem esta região. Temos aqui as parcelas coloridas, que são as parcelas que são propriedade, por exemplo, do pastor nesta região, e depois temos aqui os pontos pretos, que foi os pontos que nós registramos como pastoreados ao longo de quase 2 anos de monitorização que a gente fez do pastoreio.
E vemos o desajuste que existe entre a propriedade as parcelas que são propriedades do pastor e os territórios que são pastoreados, não é? Portanto, isto é a demonstração clara que, de facto, existe o compasco, é uma realidade, é necessária e é que está na base da produção, nomeadamente pequenos ruminantes aqui na nossa região. Aqui nas zonas amarelas temos uma área comunitária de baldio, portanto, que a seu tempo é utilizado. Quando nós falamos da riqueza que temos e da forma como a geramos, é muito difícil escapar precisamente à forma como hoje em dia a atividade agrícola é remunerada, não é? Portanto, para aqueles que não sabem, não é? Praticamente os agricultores são assalariados de Bruxelas, não é? Da política agrícola comum e, portanto, recebem realmente o seu ordenado dependendo, não é? Dependendo das políticas que vão sendo feitas e estão muito vinculadas à propriedade, ou seja, quem realmente tinha propriedades é remunerado por elas, quem tem animais também é remunerado por elas, não é? Mas há determinadas atividades, como por exemplo a atividade da pastorícia, que é duplamente prejudicada precisamente por causa disso, por não haver uma coincidência entre as superfícies que são pastoreadas, às quais o pastoreio presta os serviços de ecossistemas, como o Amílcar estava a falar, dos aquáticos, aqui dos terrestres, e realmente o que recebe. É claro que esse desajuste não é assim em todo o país, não é? Quando nós olhamos para o país, nós vemos que ele realmente é bastante desigual. Aqui neste primeiro quadro da esquerda, nós temos as superfícies forrageiras que são remuneradas, que são pagas, portanto, por hectare, ao longo do país. O litoral naturalmente não é especializado necessariamente em produção de pequenos ruminantes, nem de bovinos, mas temos sobretudo o norte interior e o sul, não é? Que é onde aparecem essas superfícies que são remuneradas e vemos a diferença da intensidade da cor. E isso quer dizer a intensidade de dinheiro que é distribuído, não é? Num lado e do outro. E a partir daqui começamos realmente a ver as desigualdades que há entre o norte e o sul. E se nós passarmos aqui ao quadro da direita, não é? Portanto, aqui temos as superfícies forrageiras, divididas precisamente pela sua qualidade, aqui chegamos e vemos a dimensão da propriedade dessas superfícies forrageiras. E vemos então também a diferença abismal que existe entre o norte e o sul. Aqui não se nota, mas a cor mais escura são parcelas de 0 a 0,3 hectares e as cores mais amareladas são parcelas que vão até 800 hectares. Não é? E, portanto, aqui vemos realmente, e depois aqui a ver temos as superfícies comunitárias, não é? As áreas culturais. E, portanto, o que nós temos são desajustes territoriais na distribuição da riqueza, nomeadamente a política agrícola comum, entre o norte e o sul, que naturalmente se vão refletir mais tarde ou mais cedo na riqueza das comunidades, não é? E, portanto, que vem introduzindo essas diferentes. Portanto, a minha mensagem que eu queria dizer é que, de facto, muitas vezes são-nos apresentadas soluções de desenvolvimento, como, por exemplo, agora a mineração, não é? E muitas vezes elas parecem ser atrativas, porque de facto parecem ser remuneradoras, não é? Mas lá está, temos que ver que realmente essa atratividade dessas atividades de pseudo-desenvolvimento são-nos apresentadas e não podem ser deixadas de ser analisadas pela diferença de desenvolvimento, não é? Ou seja, provavelmente se fôssemos uma região que realmente fosse mais próspera e que realmente gerasse mais riqueza, provavelmente nem sequer estávamos aqui a discutir, porque sabíamos que ninguém ia pôr em causa a nossa paisagem relativamente a isso. Mas como somos uma região deprimida e temos que ter isso em linha de conta, é isso que muitas vezes pode ser uma ratoeira e pensar que de facto pode ser uma boa solução para o nosso território. Por desajustes de políticas, e eu trouxe aqui a parte do pastoreio, porque é aquela
que realmente, porque é aquela que realmente eu estou mais ligado e que percebo a maior parte das injustiças que existem realmente nas políticas públicas. As políticas devem ser feitas de baixo para cima, não é? E realmente eventos como esses e, sobretudo, trazer a comunidade para as definir é fundamental. Eu iria terminar precisamente a trazer aqui o caso do pastoreio e de um projeto que nós estamos neste momento a terminar, mas que vai continuar com os outros, em que de facto durante cerca de 3 anos andámos a conhecer de facto esta realidade, porque é que ela está ameaçada, não é? E chegámos às conclusões que não está nada ameaçada por aquelas coisas que se dizem na televisão, porque faz muito frio, porque ninguém gosta de andar à chuva, porque ninguém gosta de não ter férias. Não é isso. Há realmente interesse realmente em seguir com esta... O problema são as políticas que realmente não estão ajustadas e não tornam essa atividade muito atrativa. Termino apenas com este slide, com uma série de ideias, digamos assim, que de facto são as conclusões deste nosso projeto e vamos continuar a pugnar por elas, porque de facto, mais do que minas a céu aberto, se calhar, no caso concreto do pastoreio, não estou a falar precisamente das outras culturas, não é? Se calhar o que a gente precisa são realmente de ajustar o pagamento da remuneração dos serviços de ecossistemas do pastoreio ao pastoreio de percurso, à pastorícia, que nós temos cá em cima, não é? Facilitar a gestão da água com as alterações climáticas, ter mais apoio relativamente à transição de culturas mais resistentes à seca, diversificar as fontes de rendimento, facilidades em explorar o território em termos de pastoreio, ou seja, em realmente haver facilidades para a instalação das chamadas corriças em sítios que permitam explorar mais território, ajustar a produtividade ao calendário precisamente mais favorável em termos das alterações climáticas e do pagamento de mercado e sobretudo, uma coisa muito importante que as políticas públicas continuam a descurar, que é a produção local e a possibilidade da venda local dos produtos, não é? Porque, de facto, se nós continuarmos a não conseguir acrescentar valor aos produtos que nós produzimos aqui, continuarmos a explorá-los como matérias-primas, vai acontecer como nas minas, não é? E, portanto, nós não temos aqui as minas eram para cobalto, mas eu acho que também eram para ouro ou qualquer coisa assim, não é? E, portanto, nós sabemos que a joalharia não é necessariamente a especialidade deste território, nem propriamente o consumo de ouro é propriamente a maior necessidade que nós temos aqui no Parque Natural de Montezinho, não é? E, portanto, não é isso que nós precisamos, mas se dessem valor realmente aos produtos que nós aqui produzimos, provavelmente tínhamos outro rendimento. E pronto, e esta era a mensagem que eu queria deixar muito rapidamente, abrindo a discussão para a conversa, porque eu acho que tem muito que se dizer. É claro que estas coisas, saio sempre destes colóquios com aquela angústia de que estamos a falar nas costas das pessoas que realmente, a quem nós nos queremos dirigir, que são as comunidades locais, não é? Provavelmente está cá a Alice, mas não está cá o Alberto, porque de facto tem o seu trabalho para fazer, não é? Não sei, ainda não vi o André, não é? Se cá está, não é? Mas provavelmente também não pode estar porque tem o seu trabalho e, portanto, terminava com essa mensagem. Ter a responsabilidade que estamos aqui a falar, muitas vezes falamos nas costas daqueles que realmente a quem isto interessa, não é? Que realmente está ligado à terra e que faz a terra funcionar e que faz a nossa paisagem funcionar, mas que sejamos condescendentes com isso e que saibamos realmente ser responsáveis e assumir essa responsabilidade. É essa só a minha mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado, Amílcar Teixeira e José Castro, pelas apresentações. Foi uma ótima maneira de começar. Eu começava, se calhar, por fazer uma pergunta, começando pelo Amílcar Teixeira. Eu tive a sorte de acompanhar o Amílcar Teixeira, precisamente na Ribeira da Veleda, há uns tempos atrás, e
E o Amílcar contou-me uma história que eu fiquei colado ao chão, que foi sobre o ciclo de vida do mexilhão de rio, Margaritífera margaritífera, que é uma espécie extremamente ameaçada, creio que é um dos moluscos de água doce mais ameaçados do planeta, e o Amílcar Teixeira, em poucos minutos, contou-me o ciclo de vida desta espécie. Eu vou deixá-lo contar resumidamente, mas vou só dizer que está intimamente ligado aos salmonídeos, no caso dos nossos rios, à truta. Portanto, é um mexilhão que nós temos em alguns dos nossos rios e que o seu ciclo de vida passa por estes salmonídeos, pela truta em particular. E eu fiquei a pensar, quer dizer, num contexto de alteração climática, com a água dos rios a mudar de temperatura, com o declínio de populações de truta, e por aí abaixo, onde é que fica esta espécie? Mais tarde, também num trabalho de campo de uma bióloga do Parque Natural de Sanabria, que estava a fazer o trabalho que o Amílcar faz, ela apontou-me um mexilhão de rio isolado no fundo do Rio Negro, aqui no Parque Natural de Sanabria. Era um mexilhão deste tamanho. E eu, por curiosidade, mera curiosidade de jornalista, perguntei-lhe que idade terá esse mexilhão, mais ou menos. E ela disse-me, 80 anos, aproximadamente. E mais uma vez eu fiquei embasbacado. Estes mexilhões podem viver até 130 anos. E uma coisa muito preocupante é que, por exemplo, em Sanabria, estão a reparar que não encontram mexilhões de rio, esta espécie margaritífera, que também temos aqui no rio Tuela, no rio Rabassal e no rio Mente, não encontram exemplares com menos de 40 anos. O que quer dizer que esta população está com problemas graves. Não encontram mexilhões com 20 anos de idade, com 15 anos de idade. E isso é um sinal, para mim, como cidadão comum. A minha mulher diz que eu sou um deslumbrado. É verdade, eu sou um deslumbrado. Mas a mim chocou-me bastante estas duas histórias. Uma impressionou-me, esta questão do ciclo de vida do mexilhão de rio, e a outra preocupou-me bastante, porque a saúde destas espécies é a nossa saúde e denota muito o estado dos nossos rios. Portanto, Amílcar, eu pedia que, resumidamente, falasse um bocadinho desta espécie e que também, já que nós utilizamos a água destes rios, Tuela, nomeadamente para captação de água de consumo público, não é? É aí que captamos a água para que bebemos em vinhais, mas também é aí que descartamos os nossos efluentes domésticos, não é? E é dessa água que também regamos os nossos campos. Portanto, os rios são fundamentais. E pegando no mexilhão de rio, pedia-te, brevemente, que me explicasses como é que está a saúde destes rios que atravessam o Parque Natural de Montezinho. Está melhor, está pior, é tudo uma tragédia, é sempre a descer, e qual é o futuro? Muito obrigado. Muito obrigado pela questão. Sim, de facto, é uma espécie, parece uma pedra, e que neste mesmo auditório, portanto, felizmente temos tido projetos para tentar sensibilizar, muitas vezes nós não sabemos, muitas vezes precisamos das pessoas que vêm de fora para nos dizerem o quão lindo o valor, portanto, enfim, a função que uma determinada espécie tem no território. E, de facto, neste mesmo território nós tivemos um projeto que tinha uma parte de comunicação e, começando por essa parte, portanto, houve uma senhora, uma habitante aqui de Vinhais, que se sentiu altamente indignada porque o plano de comunicação foi feito por um informático do Porto, pessoas com menos sensibilidade para estas matérias, e nós demos-lhe algumas dicas, e uma importante é, e relacionada com a mineração, estes organismos são, então, filtradores. Filtram a água, para vos dar um exemplo muito simples, é como se fosse uma mini etar, ok? Cada animal destes filtra 50 litros de água. Estava a dizer o António que aqui no Negro tinham capturado um indivíduo de 80 anos, multipliquem os 50 litros de água por dia, por 80 anos, e veja a quantidade de água que ele purificou naturalmente, ok? Portanto, esta é uma função de um animal que parece uma pedra, e de facto, aqui, em muitos locais desta região, felizmente agora, penso que já há sensibilidade, muitas vezes nós, academia, também somos, sei lá, muito
enfim, em termos do nosso percurso, produzimos artigos científicos de difícil leitura para aqueles que são as pessoas, os residentes que estão no território. E, de facto, esta é uma preocupação e neste projeto houve então esta situação e, porque até há bem pouco tempo, portanto, o pessoal capturava alguns destes animais e fazia uma tainada, tanto com umas cervejas, com muito picante. A felicidade destes mexilhões é que eles precisam de ter um músculo pé para se agarrar em zonas, portanto, para se enterrar nas areias, em zonas de muita corrente, aquilo é pastilha elástica da pior qualidade. E, portanto, porque senão já tinham desaparecido seguramente. Está bem? Portanto, e então, para vos dizer, esta função de filtração foi-lhe dado estas indicações, portanto, ao técnico de informática e eu, na sua melhor vontade, para, portanto, desenvolvermos uma mascote para os kids, para as crianças, pôs uma senhora da limpeza. E então a senhora que estava aí na vossa bancada disse: eu não tenho nada, como é óbvio, contra as senhoras de limpeza, mas depois do que você me explica do papel que faz esse animal dentro do ecossistema, ela para mim é uma heroína. E portanto, quando nós temos esta revolta, portanto, da parte dos habitantes, é um ótimo sinal. Se calhar somos nós que falhamos naquilo que é a passagem do conhecimento para as pessoas preservarem então, esta espécie. Esta espécie é uma espécie, entre muitas outras. Podemos falar da toupeira d'água, podemos falar de um peixinho pequenino, o Cobitis calderoni, um verdemeiro, enfim, e todas elas são espécies que são criticamente ameaçadas, está bem? Portanto, e à volta disto, reparem, o Saramugo no sul do país teve projetos live de milhões de euros para tentar manter esse animal nos rios de Portugal e de Espanha, não é? Portanto, aqui também pode acontecer isso, discriminando positivamente. Nós tivemos há 15 anos um primeiro congresso na Europa destes mexilhões de água doce e vieram 350 pessoas que voltaram no ano a seguir porque adoraram os castelos, a gastronomia, a hospitalidade, voltaram por elas com as famílias delas e o interesse foi tanto que no próximo ano vai voltar a ser por pedido deles, em Bragança, passado 15 anos, num novo congresso de mexilhões, depois já termos passado por Búfalo, por Itália, Verbania Palanza, por, portanto, diferentes locais, e as pessoas que se encontraram aqui quase fizeram a família aqui em Trás-os-Montes, querem voltar a esta terra onde andavam todos, no meio, nas nossas viagens a mostrar o território, todos em cuecas, desculpem-me o termo, dentro do rio, com uma água cristalina pura a dizer: o que vocês têm aqui é maravilhoso. Mas estas são terras de imigração e muitas das nossos pais, avós, quiseram que os filhos fossem à procura de novas oportunidades para não estar presos àquilo que tinha falado o Zé, também daquela vida de que não há fim de semana, que não há... E, portanto, há hoje, se calhar, no território, outras oportunidades, mesmo para os residentes, mesmo para as pessoas, os casais jovens, temos ali a Sária, mas há muitos mais, que instalam-se e têm aqui uma oportunidade, paredes meias, com aquilo que são os valores naturais, com a capacidade de angariar também recursos, numa perspectiva multidimensional, que passa por poderem ter o alojamento local, poderem ter as suas ovelhas, poderem ter os seus castanheiros, e portanto isto tudo é uma nova perspectiva, mais do que monocultural, de amplificar as fontes de rendimento, preservando os recursos para ter a capacidade de atrair quem não tem, de certeza que à volta do Porto ou à volta de Lisboa não conseguem mergulhar num rio e ver a vida que existe nestes rios. Portanto, o exemplo da margaritífera é de facto uma espécie que necessita, para fechar o ciclo de vida, de parasitar um peixe. Portanto, este grau de complexidade diz-nos o quão importante é o estado de saúde do ecossistema. Se nós temos também predadores de topo, como o lobo, etc., as melhores populações estão aqui, significa que o que temos aqui tem um valor incalculável. Agora, ainda há passos para dar, para continuar a preservar, mas também partilhar com aqueles que cá vivem, com aqueles que nós vamos chamar. Temos aqui pessoas de Espanha, se calhar nós podíamos mobilizar-nos muito mais, desde as lagunas de Vila Fáfila, o Parque da Puebla de Sanabria, portanto o lobo, que tem aqui um centro do lobo ibérico, portanto nós podíamos ter uma panóplia diferente, até de cativar aquele turismo com pasta, desculpem-me o termo, que nos consome a paisagem de Trás-os-Montes do Douro Azul, que vão dormir a Salamanca e que não deixam um cêntimo, não tomam um café na região e que podiam ser convidadas
a subir o Val do Tâmega, o Val do Tua, o Val do Sabor e tomar contacto com tudo que nos faz diferente, que é a nossa hospitalidade. Ok? Portanto, e a nossa riqueza de valores naturais. E não me alongo mais, portanto, à volta desta margaritífera, reparem a quantidade de recursos que podemos explorar. Obrigado, Amílcar. Daniel, precisava fazer só mais uma pergunta aqui ao José Castro e depois passo ao público que certamente poderão querer também fazer alguma pergunta. Ainda sobre o Mexilhão de Rio, a pergunta que eu fiz foi propositada porque nós somos muito ignorantes sobre o território e o problema é que tomamos decisões com base nessa ignorância. E isso é que é grave. José Castro, pegando na pastorícia, eu ontem estive com um pastor relativamente jovem em Rio do Honor, que conhece seguramente, que é o Miguel, e que até foi mediatizado recentemente. Ele julgo que terá 30 e poucos anos, mas o rapaz não tem vida, não é? É um bocado isso que vemos na pastorícia. Na aldeia onde eu vivo, há 15 anos, a regra tem sido esta: morre o pastor, acaba-se o rebanho, não há uma sucessão. Cerca de 220 ovelhas, vale o facto de a companheira ser veterinária e, portanto, eles conseguem os dois viver desse rebanho e há uma compreensão desde logo familiar. Mas essa não é a regra. A regra é que a vida de pastor é de facto muito dura. E eu perguntava ao José Castro: existem modelos de pastorícia por essa Europa fora, uma pastorícia contemporânea que de facto permita que o pastor tenha qualidade de vida, tenha rendimento e ao mesmo tempo que isso seja compatível com a conservação da paisagem e da natureza? Vamos lá ver para onde é que eu posso... Pedia uma resposta tão breve quanto possível. Que é muito difícil, não é? Porque, de facto, a ideia geral que as pessoas têm é essa que acabaste de transmitir, não é? Que tu estás-me a perguntar que vida é que tem o Miguel, não é? E o Miguel tem a vida que quer. Não precisa de outra. Se calhar não é a vida que tu querias, mas é a vida que ele quer e é feliz, não é? O Miguel nasceu em Vila Franca de Xira, não é? E realmente tinha um avô em Guadramil e veio, e de vez em quando vinha no Natal cá acima e ele disse que era isto que queria, não é? E realmente a Marlene não é veterinária, é enfermeira veterinária, mas infelizmente não tem competências para poder ser ela a assumir a defesa sanitária do rebanho, não é? O Miguel realmente é muito particular porque ele não veio só ele trouxe o pai dele, não é? O pai dele que de facto ainda nasceu em Guadramil, mas que emigrou muito jovem lá para baixo, quando viu o filho a vir, mal se reformou, também veio para cá e já abriu um negócio também cá. Portanto é preciso ver essas coisas. E o Miguel não é daqueles que não tem frio, nem tem medo à chuva, nem quer mais nada. E a Marlene também é da Almeirinha, é ribatejana também, não é? E estão bem, e não são os únicos, não é? No livro que vamos agora publicar sobre este projeto, apresentamos o caso de seis realidades, e cada um deles, que a gente entrevistou, de jovens, não é? Dizia-nos mais 3 ou 4, não é? Agora, quem é que sabe isso? Ninguém sabe isso, não é? E, portanto, o que era preciso era que, de facto, por exemplo, os atos de veterinária que podem ser atribuídos à enfermagem veterinária, que a Escola Agrária forma e muitos, não é? Que fossem realmente estabelecidos e regulamentados, não é? E isso era uma ajuda muito grande, dava trabalho aos nossos alunos que acabam de trabalho. É claro que é a pastorícia de cá que tem esse problema, porque a pastorícia lá de baixo, a pastorícia para a qual são feitas as políticas agrícolas comuns, não tem esse problema, não é? Porque quando uma pessoa tem 800 hectares e tem 3.000 cabeças, não é? Paga o veterinário à vontade, não é? Pode ter uma avença com o veterinário. O problema é quando temos as 200, 300 cabeças, que já é um bom rebanho, e eu sei que a Câmara Municipal, nomeadamente aqui a de Vinhais, faz um esforço imenso porque paga exatamente toda a defesa
a defesa sanitária aos rebanhos, não é? E, portanto, o problema é que não há, infelizmente, a tutela, a administração e, sobretudo, quem tem responsabilidades políticas, não reconhece este modelo. Tu perguntavas, há uma pastorícia contemporânea, possível de ser contemporânea? Há cada vez mais gente, não é? Ou seja, quando nós, por exemplo, vemos esta loucura agora, não é? Estamos quase a entrar em campanha eleitoral e há uma força partidária que fala de um SNS para animais, não é? Precisamente porque somos uma população cada vez mais urbana e cada vez temos mais cães e gatos e começamos a falar, não é? Mas ninguém se esquece da relação íntima que o homem sempre teve, nomeadamente o homem rural, com os animais. A pastorícia não é só os animais estarem lá a comer o que querem, não, há uma relação intensa entre o homem. E essa relação é muito importante em todos os aspectos, na condução do rebanho, essas coisas todas, mas é muito mal reconhecida enquanto atividade. E era importante que se reconhecesse, sobretudo pelos serviços que prestam e essas coisas todas, não é? E, portanto, eu volto outra vez a dizer, porque é o que está na raiz das agressões e das resistências que a gente tem que fazer, não é? Enquanto não conseguirmos que realmente ser valorizados pelos serviços que prestamos à sociedade, vamos sempre ficar vulneráveis a estas propostas manhosas de mineração e essas coisas todas, não é? Porque que direito temos nós, por exemplo, de chegar a uma comunidade e dizer, olha, vocês não podem ter uma mina, mas também não podem ter o centro de dia, porque nós não vos damos, não é? Se realmente a moeda de troca for abrir um buraco para uma mina, e nós sabemos que agora há projetos mineiros que são todos bonitos, todos floreados, com as medidas mitigadoras, o chamado plano de Lavra, não é? Que à medida que vai fazendo a mina, vai tapando, vai ficando muito bonito e tal, essas coisas todas, não é? Portanto, isso é atrativo, não é? Mas nós temos a moral de chegar à beira de uma comunidade e dizer que vocês não podem ter a mina, mas também não podem ter o centro de dia ou não podem ter o consultório médico e tal. Se derem o centro de dia e o consultório médico e os outros serviços, ninguém vai ter a mina, estão a perceber? E, portanto, não basta dizer o não. Não é não, não é? Porque isso não é nada. Não é dizer o que é que se dá em troca, ok? O que é que se dá em troca? Porque, afinal, o território para a sociedade até vale muito, para fazer baterias, para fazer não sei o quê, não é? Mas também não se dá nada em troca, não é? Eu volto a dizer, não é? É um paradigma muito grande. A maior parte das comunidades que têm antenas de telemóvel e que têm aerogeradores continuam a ter a conta de telemóvel ao fim do mês em casa, não é? E fornecem energia e comunicações a toda a sociedade, não é? E, portanto, continua, não é? E quem diz isso diz a água, essas coisas todas. Há modelos de pastorícia, basta abrir os olhos e ver os outros países, não é? Porque eu falo aqui de Portugal e que realmente as medidas de política agrícola que são feitas aqui para o Norte são completamente ajustadas da nossa realidade, não é? Mas quando nós vamos aos Alpes franceses, não é? Ou quando vamos, até aqui em Espanha, eu encontrei um caso fantástico, estou sempre a contá-lo, há aqui gente que me vai ouvir falar disto pela 10ª vez, não é? Mas eu, há cerca de um ano, estive na Grécia, no interior da Grécia, numa região muito mais subdesenvolvida do que esta, não é? E tivemos a conhecer a realidade de um pastor que tinha um rebanho com 80 ovelhas só e que tinha uma ordenha, que não tinha ordenha, que era manual ainda, não é? E que, no entanto, tinha ao lado um contentor, não é? Completamente equipado, onde eles faziam, porque lá na Grécia não somos hábitos daqui, onde ele fazia iogurtes, não é? E os iogurtes ele fazia e tinha uma caixinha mesmo com a cara dele, com a marca dele e tal, e não sei o quê. E era ele que depois, ao final de pastorear durante a manhã, recolhia, mogia, fazia os iogurtes e ia distribuí-los à comunidade. E tirava 22 mil euros. E eu perguntei, como é que você conseguiu? Eu mostro estas fotografias aos técnicos daqui da administração e eles dizem, isso é ilegal, isso está como aconteceu à Sara, não é? Quando lá chegou a Degave, não é? Vou-lhe já fechar isto, não é? Portanto, aqui é sempre a fechar. Lá não. Lá tiveram a sorte de ter um veterinário que disse, eu vou tratar disso. Porquê? Porque cada país pode adaptar a sua realidade às diretivas europeias e tirar lucro disso. E neste momento em Portugal o que falta, infelizmente,
é isso, não é? Porque há aqui muitos produtores, não é? Eu não estou a explicar quais são as vantagens da pastorícia, essas coisas todas, não, mas há aqui muitos produtores que podiam ter o dobro ou o triplo, não é? Há produtores que produzem cabritos e que por acaso até tem na família alguém que tem um restaurante, não é? Mas para poder pôr o cabrito nesse restaurante, ele tem de dar uma volta ao circuito de matança e quando chega o lucro já ficou todo pelo caminho, não é? Já ficou todo pelo caminho. E fazer políticas e políticas públicas para defender isto não é dizer o não, é dizer o sim, não é? É dizer, olha, você vai poder fazer as coisas assim e essas coisas todas. E, portanto, quando a gente tem uma reunião destas aqui, temos que sair com conclusões com destinatário, não é? Com política, a dizer, olha, o que é preciso, de facto, chegarmos a essa conclusão, é realmente haver oportunidades de realmente remunerar os produtos que eles devem ser. Desculpem o avanço. Pronto. Aliás, deixa-me só dizer mais uma coisa, estamos aqui em Vinhais, estou a cometer uma grande injustiça, porque, de facto, as cozinhas regionais do Bízaro foram feitas aqui, não é? E é um exemplo maravilhoso, não é? É maravilhoso porque não ficaram dependentes da indústria, podem ser feitas àquela escala. Porque é que não são feitas para todo o outro setor agrícola, não é? Porque há clientes para isso. Obrigado, José Castro. Sim, eu tive também a oportunidade, como jornalista, de visitar algumas destas cozinhas e portanto, constatei ao vivo essa proximidade em relação à produção. Daniel, posso então passar uma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Amílcar Teixeira, ao José Castro, em função daquilo que ouviram, alguém quer dirigir uma pergunta? Okay. Vamos ter que ser concisos para dar espaço ao próximo painel. Muito bom dia, obrigado. Antes de mais, quero agradecer o facto de ter sido convidado para estar aqui presente, portanto, e agradecer o facto de se estar a realizar aqui estas jornadas, que são sempre muito importantes para o território, e queria realmente pôr uma questão ao Amílcar. Nós, há coisa de 11 anos, neste mesmo espaço, falamos exatamente destas questões, da preservação dos rios, da margaritífera, daquilo que é o facto de estar associado a um setor da pesca que muito tem a ver aqui localmente com aquilo que são até as práticas culturais. Eu queria tentar perceber qual é a sensibilidade do Amílcar para, passados que são esses 11 anos, o que é que mudou? Se melhorou, quais são os resultados obtidos ao nível académico, a sensibilidade que ele tem daquilo que foram as políticas implementadas, e algumas até em conjunto com o município e com o próprio ICNF, qual é a sensibilidade para os resultados obtidos até agora nesta área da preservação dos recursos piscícolas aqui na nossa região. Obrigado, Daniel. Ok, obrigado, Alfredo, pela questão. Faz todo sentido, de facto. E essa seria também uma oportunidade, tanto em termos daquilo que seriam as mais-valias que ficariam no território. Daquilo que tentamos evoluir, neste caso com o modelo de ordenamento específico, ainda agora falávamos para a silvopastorícia, se havia modelos específicos, mais do que nós estarmos em Portugal a apanhar, por exemplo, truta, que é o caso com 20 centímetros, nós já temos um know-how neste momento para poder apanhar alguns sítios 18, outros 22, porque os animais, as populações não crescem todas à mesma taxa, portanto, consoante a produtividade dos rios. Faz sentido porque, de facto, aqui, e para explicar um bocadinho à Assembleia, portanto, no curso daquilo que foram os outputs do projeto, e face à necessidade da preservação dos núcleos populacionais, e devo dizer que, portanto, em Portugal, no passado, e por esse mundo fora, estes depuradores cobriam o fundo dos rios, e de facto aqui é um sinal, é uma métrica tanto da falta de saúde, mas de facto os últimos 2 rios, tanto na Ibéria, que têm populações com 1 milhão, é o rio Rabassal e o rio Tuela. Aqui estamos, portanto, aquela situação do capital natural, que se calhar em países desenvolvidos, com grandes posses, há recursos para pegar este capital e a manutenção desta qualidade dessas populações. Quando entramos em crise, o primeiro, desculpem-me o termo, lixar-se é um mexilhão, não é? Portanto, que é mesmo o termo, é difícil a qualidade da água, portanto, e nós trabalharmos então na preservação destes recursos. Para te responder à questão, de facto, e para dizer, portanto, então, perante
a identificação e a tipificação que temos dos núcleos populacionais que implicava rios de baixa produtividade, como são estes que temos nesta região, normalmente não dá para termos, enfim, naquilo que seria a cabeça de muitos pescadores. Nós temos trabalhado muito e temos já muita gente, portanto, com uma perspectiva diferente, nomeadamente a pesca sem morte, portanto, ter o prazer, cá estão os serviços ecossistémicos, de apanhar um animal, mas não apanhar 40, como havia pescadores, ainda continua a haver alguns que ilicitamente fazem isso no primeiro dia e chegar aos serviços, ao ICNF, e despejem peixes para dentro do rio para continuar a ter esta atitude sôfrega sobre os recursos que existem no meio. Portanto, se eu puder capturar 2 e comê-las bem fresquinhas, com uma fatia de presunto, perfeito. Isto é mais do que plausível e faz todo o sentido. Apanhar 40 em rios de baixa produtividade, não. Daí que, à luz do conhecimento, portanto, nós propusemos ao ICNF, em última análise, quem tanto desenvolveu os planos de preparação destas massas hídricas foi o ICNF, mas que os inputs do projeto, face aos conhecimentos que tinha, de colocar áreas do rio, pesca sem morte e outras áreas de proteção. Ora bem, isto cria convulsão, nomeadamente nos residentes na proximidade do rio. Porque é que se pesca no meu rio, na minha zona, na minha aldeia, e não se pesca na outra aldeia, não é? Logo aqui começou algum problema. E depois nós temos qualquer coisa que é um pouco isto que eu já vos falei, da tal partilha. Ainda temos muito aquela sensação, é muito nosso. E, desculpem, portanto, eu respondendo um bocadinho a alguns pescadores, gostam de funcionar na anarquia, assim como os caçadores. E são recursos, quando são todos, enfim, e se pululam pelo território, é muito difícil fazer uma gestão. E então, para responder um bocadinho, portanto, a estes conceitos, o que acontece é que, por exemplo, eu tenho estudos a decorrer com animais marcados, com pit tags, para monitorizar, para ajudar a perceber, portanto, a estrutura das populações, o funcionamento, etc. E muitas vezes, mesmo nas zonas de proteção, os tags apitam fora do rio. Sabe o que é que isso significa, não é? O animal foi capturado, estripado e ficaram ali os tags. Portanto, isto para dizer que muito difícil dar um salto de qualidade se as pessoas não virem. E eu sei que, portanto, aqui que a Câmara de Vinhais já fez que o ICNF algum concurso de pesca tentando ter aqui eventos que tragam pessoas de fora, que é a tal partilha do território. Reparem o que é que significa em inglês. Não. Portanto, para dizer, portanto, pessoas que gostam muito dos salmonídeos, dos salmões, das trutas, poderem vir aqui aos nossos rios, capturar algumas trutas, comer um salpicão aqui de Vinhais, ter, tanto desfrutar toda a paisagem que aqui está. Isto é uma fonte de rendimento muito grande. Reparem, em Lyon, nós tivemos, portanto, alguns, quando havia o seminário da Norcaça, portanto, e Norpesca, portanto, em Bragança, que desapareceu, infelizmente. Felizmente aqui Vinhais ainda tem, portanto, estas feiras, sabe-as tratar como deve ser, mas tínhamos aqui, bem ao lado, em Lyon, a Semana de Lyon, que rendia 200 mil euros, com convidados que nem sequer levavam os peixes, só pescavam e largavam. O que deixava em termos de restauração, benefícios diretos e indiretos associados a um recurso como é a pesca desportiva, foi muito. Nós ainda não conseguimos, Alfredo, para te responder, e este é um grande desafio para mostrarmos, por A mais B, que deixa dinheiro no território. Não é? Portanto, falta fazer isso, mas falta que haja proteção, portanto, dos recursos para podermos ter animais que atraiam pessoas. De facto, se tu convidares pessoas que venham de Cascos de Rolha, do sul do país, de outros países, e depois ofereces os peixes de repovoamento para poderem capturar, só vêm uma vez, não voltam, não é? Portanto, mas estes são, de facto, para falarmos da tal conservação, conjuntamente com o desenvolvimento económico, aspectos que importa pegar neles, como deve ser, não é? Portanto, e vem o pai que pesca, vem a mãe que gosta, portanto, das plantas aromáticas, vem o filho que faz bicycling, portanto, há aqui toda uma panóplia associada, portanto, estes serviços ecossistémicos de recursos que ainda não conseguimos capitalizar, não é? Que é trazer pessoas para o território para deixarem cá dinheiro. E eles existem, mas também muito por nossa culpa. E se calhar também minha, porque não passei a mensagem tal e qual como devia ser, para sensibilizar, e alguns deles são meus amigos, que eu reconheço e que é difícil mudar a atitude. Ok? Portanto, a pesca sem morte em rios de baixa produtividade, para nós,
portanto, cumprirmos aquilo que está estipulado e a vigilância, tu sabes, que é muito baixa nos rios, isto faz com que estes recursos vão sendo tanto dizimados e que haja muita dificuldade em transformá-los num aporte, num input de recursos económicos para as populações que vivem. Eu gostava muito de chegar à Gestosa e de, tanto na cervejaria, poder comer um pedaço de salpicão com uma rodela de pão daquilo que fazia a minha avó há 20 anos. Não é? Portanto, e o que acontece lá é batatas fritas e massacres. Portanto, isso significa um turismo, uma qualidade que nós podemos ainda fazer melhorar, neste caso associada à caça, à pesca, portanto são então aspectos muito importantes. Outras áreas, portanto, económicas importantes também têm necessidade de uma melhor gestão para conseguirmos, acima de tudo, partilhar. É este aspecto que nós ainda não conseguimos ser uma ascensão muito grande sobre recursos e que não vai no sentido que seria importante para a região. Peço desculpa. Obrigado, Amílcar. Infelizmente não temos mais tempo. Há mais perguntas, mas o Daniel deu uma indicação que temos que avançar para o próximo painel. Mas pronto, vocês estão aqui, os oradores estão aqui, e, portanto, em qualquer intervalo poderão falar com eles e fazer perguntas diretamente. Isto é apenas um arranque. Portanto, obrigado pela vossa contribuição. Temos muito que falar daqui para a frente, certamente. E se calhar agora... Muito obrigado aos três. Vamos só entregar uma pequena lembrança da organização. São umas pecinhas feitas por uma tecelã de Usilhão, a Sandrina, que recuperou o trabalho matear do teatro tradicional. Muito obrigado.